Essa mulher revolucionou e chocou a elite paulista da sua época. Vamos falar sobre a vida de Veridiana da Silva Prado. Olá, tudo bem? Eu sou o João Correia, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Veridiana da Silva Prado, uma grande fazendeira paulistana. Ela nasceu no ano de 1825. Era filha de Antônio da Silva Prado, o primeiro conde de Iguape. O conde de Iguape foi um grande fazendeiro paulistano que fez muita fortuna com o comércio de tropas. Ele era um tropeiro. O que significa isso? Tropeiros eram profissionais que faziam o transporte de mercadorias por mulas. Então é muito porque naquela época não existia ainda o transporte ferroviário. E é muito importante a gente citar também que foi nessa época que muitos desses fazendeiros, que depois com o crescimento do sistema ferroviário, muitos deixaram de falar que eram tropeiros, porque era um termo pejorativo para a época. E, então, grande parte da fortuna da família da Veridiana Prado veio do comércio de mulas, de tropas de mulas. É muito importante, que é uma coisa assim até diferente, né? Citar sobre isso daí. É muito importante que a Veridiana ela teve uma formação totalmente diferente da sua época. Ela estudou na França, ela teve um ensino totalmente diferente do que era para as mulheres na época. Então, isso mostra um pouquinho até do protagonismo dela. Ela visitou o Rio de Janeiro, ela conheceu a Marquesa de Santos. Então, eu acredito que houve uma preocupação por parte do Conde de Iguape para que os seus filhos, inclusive as mulheres, tivessem uma noção acima do que era ser uma dona de casa. E ela, com 13 anos, ela casa com seu tio, Martinho da Silva Prado, que era uma prática muito comum na época. Porque era comum casar família com família, primos com primos, tios com primas. Era uma forma de você proteger o patrimônio e também alcançar mais poder político e econômico nas diversas localidades que essas famílias estavam localizadas. Uma coisa importante dizer que esse casamento dura mais ou menos uns 10 anos, que é quando, em 1877, o pai de Veridiana ele morre e Veridiana assume 1/3 da fortuna do seu pai. E é justamente nesse momento que ela se divorcia do seu marido e assume o total controle da sua fortuna. É muito importante falar, porque eu já fui pesquisar sobre isso daí, como foi esse divórcio. Porque até então no Brasil não existia uma lei do divórcio. A lei do divórcio surgiu em 1979 no governo de Geisel. No período no período da República existia o desquite, que era uma separação de corpos. Então eu não sei dizer assim como funcionou esse divórcio, se foi uma separação total de bens, se foi uma separação de corpos. Sabe-se que o seu marido foi morar numa fazenda na região de Limeira e eles viveram separados durante muitos anos, eles não viviam mais juntos. E a Veridiana da Silva Prado ela assume totalmente o poder sobre a sua fortuna e a administração dos seus bens. Um fato muito importante sobre a Veridiana é que ela fez muitas viagens à Europa e ela foi muito influenciada pela arquitetura e a vida cultural em Paris. Quando ela volta ao Brasil, ela inicia a construção de um belíssimo palacete que até hoje está em pé e é aberto à visitação. E ela constrói esse palacete baseado totalmente na arquitetura francesa. E esse local se tornou um espaço cultural de divulgação sobre filosofia, política, literatura. E esse local recebeu a visita de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, entre outras personalidades políticas da época. É muito importante a gente falar que essas mulheres, elas não podiam votar, mas elas tinham um poder econômico e político muito forte que influenciava as decisões políticas da época. E nós podemos falar sobre diversas mulheres paulistanas, né? Baronesa de Arari, Baronesa de Araras, Joaquina de Almeida, lá na região do Bananal. Então essas mulheres elas não tinham um poder de voto, mas elas tinham um poder de influenciar e designar representantes políticos
das suas causas. É muito importante falar também que ela participou, segundo pesquisadores, da criação de um jornal. Então pode-se dizer que ela foi a primeira mulher a dirigir um jornal junto com o seu filho, o Eduardo Prado. É importante falar também que esse Eduardo Prado depois foi o primeiro prefeito da cidade de São Paulo. Então isso mostra um pouquinho como que esse poder econômico deu a Veridiana Prado uma importância econômica e política da época muito forte. Na sua propriedade, que nesse palacete, ela construiu o velódromo, né, que foi construído o primeiro velódromo de São Paulo em 1885, sendo considerado por pesquisadores o primeiro estádio de futebol do Brasil. E ela participou, ela ajudou em entidades filantrópicas, ela ajudou na construção da Santa Casa de Misericórdia, ela foi provedora da Irmandade do Santíssimo Sacramento, enfim, foi uma personalidade histórica muito importante na história de São Paulo. Ela faleceu em 1910, aos 85 anos, e existe hoje diversas avenidas e ruas e praças com o seu nome. Se um dia você tiver a oportunidade de conhecer esse palacete, é lindíssimo, vale muito a pena. Fica ali na Higienópolis, na cidade de São Paulo. E aí, você sabia a história de vida de Veridiana da Silva Prado? Curta, compartilha e se inscreva no canal. Apresentando os nossos patrocinadores: Gema Editorial, transforme suas palavras em obras-primas. RM2 Questões. Estude agora mesmo com o primeiro e único aplicativo de questões para o RM2 SMV da Marinha do Brasil. Café João, saboreie a história em cada xícara. Graças ao apoio deles, podemos explorar novas ideias, melhorar a qualidade de nossa produção e manter a comunidade engajada e informada.